antigo Palácio Episcopal foi construído em 1938 para ser a residência do primeiro bispo de Joinville, Dom Pio de Freitas, que já estava aqui na cidade desde 1929. E também abrigou outros religiosos e tem uma localização bastante privilegiada, de destaque, né? Junto à Catedral de Joinville, ao Colégio Santos Anjos, antigo Colégio das Irmãs da Divina Providência, e também o antigo Salão São José, que já não existe mais, que formava esse conjunto, então, pertencente à comunidade católica de Joinville. Se destacou na época em Joinville porque foi provavelmente a primeira construção em estilo neocolonial, que lembra o barroco brasileiro do século XVIII. E isso tem um motivo também, porque o Dom Pio de Freitas era mineiro, né? E ele quis então fazer uma referência à arquitetura barroca mineira, né? Por isso ele solicitou que a nova construção também lembrasse esse estilo. Então, Dom Pio de Freitas, nascido em Minas Gerais, foi ordenado bispo em 1929 e logo em seguida então assumiu o bispado aqui em Joinville como seu primeiro bispo, né? E continuou aí até os anos 50, 1957, ou seja, foram aí mais de 20 anos, foram 27, 28 anos, numa fase que Joinville teve um crescimento, um desenvolvimento bem grande, né? Uma fase de expansão da cidade e também da própria comunidade católica. E após o bispo Dom Pio de Freitas, veio Dom Gregório Varmelin, que também então residiu aqui nesse casarão, no Palácio Episcopal, que também representou uma fase bastante importante da história da cidade, né? Foi uma figura bastante marcante também de Joinville. Uma outra curiosidade sobre esse local é que ele estava vinculado ao antigo cemitério católico de Joinville, que ficava aqui aos fundos, né? Inclusive, quando da construção do Palácio Episcopal, se pediu que as famílias que possuíssem ainda antepassados sepultados nesse primeiro cemitério católico da cidade e quisessem, então, remover os restos, né, dos seus parentes e antepassados, poderia fazê-lo. E o que aconteceu, em parte, né, com algumas famílias, e foram então removidos esses restos para o cemitério municipal. E também o local se vincula, inclusive pela hoje Travessa São José, ao Hospital São José, né, que foi construído em 1906, num imóvel, né, num terreno doado pelo primeiro padre aqui da cidade, que foi o Padre Carlos, né? Então há esse vínculo dessas instituições, desses espaços, com a comunidade católica, com o bispado, enfim, de Joinville. Bom, sem dúvida nenhuma, esse local, essa construção tem uma relevância para a cidade, não só sob o ponto de vista arquitetônico, né, que marca a paisagem aqui do centro, mas também em termos históricos, né? É um patrimônio histórico, inclusive ele é tombado desde 2009, né, como um patrimônio municipal. Tá? Então, ele forma, inclusive, um conjunto arquitetônico, né, com a Catedral de Joinville, com o Colégio dos Santos Anjos, não é? E é um local de memória, sem dúvida nenhuma, é um local que muitas pessoas, né, mais antigas principalmente, né, que ainda viveram a fase do Palácio Episcopal, a fase do antigo Hotel Antúrio, né, vão suscitar essas memórias dessas pessoas. É um espaço realmente de memória e de lembranças, né, para a cidade. Essa construção funcionou como Palácio Episcopal até meados dos anos 60, né, quando então foi transformada numa espécie de pensão, ou a gente chamaria de república de estudantes, né? Então, onde esses jovens se abrigavam, que vinham para a cidade estudar, enfim. Então isso até meados dos anos 60. Final dos anos 60, início dos 70, 73, 74, então um empresário de fora da cidade, de São Bento, se eu não me engano, chamado Adolar Linsmaier, comprou o imóvel e transformou no Anturium Park Hotel. E aí sim, no início dos anos 2010, 2011,
novamente foi adquirido por uma empresa e iniciaram-se então as obras de restauro e construção aos fundos, né, do condomínio que vemos hoje. Bom, a importância dessa construção, ela inclusive é reconhecida, né, como um local passível de tombamento. Ele foi tombado como patrimônio tanto arquitetônico, por ter uma arquitetura singular, né, neocolonial, provavelmente é a primeira construção nesse estilo na cidade, e também como um patrimônio histórico, né, justamente por essas memórias, por essa ligação com uma fase da história da cidade, né, desde que era Palácio Episcopal, né, abrigou o primeiro bispo da cidade, passando aí pela fase em que era também um hotel dos mais conceituados e famosos, até em nível nacional, né? E também por formar um conjunto com outras construções tombadas, que são a Catedral de Joinville, o Colégio dos Santos Anjos, e o Hospital São José.